Voltando para a questão, tá sobrando, né? voltando para a questão da taxa de fecundidade. Eu ia te perguntar isso também. Que é, para mim, que é o grande gancho. Lembra que a gente estava conversando que a menor unidade da sociedade não é a família? É o indivíduo. A primeira é o indivíduo. A segunda é o casal. Qualquer que seja a configuração desse casal. Certo? Eu não sou aqueles povo que vai gravar podcast com a golinha santa, que eu tenho um raiva desgraçado daquela merda, aquele pessoal. A golinha santa. Ai, minha filha, não mostre a bunda. Ai, querido, por que não mostra a bunda? Se você não mostrar a bunda pro seu marido, ele vai ver a bunda de outra mulher. Então você pode não mostrar a bunda no Instagram, mas pelo amor de Deus, mostre a bunda pro seu marido. Certo? Vamos parar com essa golinha santa, esse puritanismo, porque nós somos animais. Não, doutor, nós fomos feitos à imagem e semelhança. Rapaz, eu não estou falando de teologia, não, estou falando de biologia. Você é algum sal mineral? Você faz fotossíntese? Você é um fungo? Uma bactéria? Você tem só um envelope proteico com um pouquinho de código genético dentro, um vírus? Não? Então você é um animal, irmão, certo? E você é um mamífero? Sim. Certo? Que é uma classificação específica de animal também. Isso. Vamos para dentro dos mamíferos? Os mamíferos vão ser atraídos por alguns tipos de qualidades. Seja recurso, capacidade de sedução, altura, força física. Nós vamos ter qualidades pelas quais nós vamos ser atraídos. Então vamos parar com esse papo da golinha santa, o povo da golinha santa aí, que fica posando de puritano ou puritana, e que no final das contas, minha filha, se você não cair de boca no seu marido não cair de boca em você, vocês vão trocar um ou outro por alguém que cai de boca. E às vezes pode ser um único que vai cair de boca nos dois, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos parar com essa merda, né? Vamos na real. Vamos falar como é que o relacionamento tem que ser, porque é justamente a crise do indivíduo que não sabe quem ele é e dos dois indivíduos que não sabem como se relacionar que estão fudendo a taxa demográfica desse país. Esse é o cerne do problema. Homens que não sabem ser masculinos, mulheres que não sabem ser femininas, homens e mulheres que não sabem encontrar um caminho do meio para negociar suas fronteiras e funcionar como um casal. Mas tem não é o Estado que está fudendo o país. É esse bando de menino pirracento, esse bando de mulher histérica que não está conseguindo assumir o papel que eles deveriam ter para poder formar uma sociedade saudável. Lembra, a gente tem uma inflação, uma crise econômica que é bem menor que a da Argentina, mas a Argentina tem uma taxa de homicídios 5 vezes menor do que a nossa. Há um problema muito grave com o mindset do brasileiro. É muito ódio, é muita revolta, é muita infantilidade, parece um bando de crianças de creche se jogando no chão e tá faltando adulto nesse país para você se relacionar. Cadê os adultos, cara? Onde que estão as pessoas adultas? Eu não tô conseguindo encontrar elas. Você tá? Não. Eu quero entender onde que é o start disso aí, sabe? Que pra mim isso é proposital. E isso que eu ia te falar, eu quase passei por isso, porque não é só cultural, não é só a formação das pessoas aqui, educação. E você sabe disso. Hoje, por exemplo, fatores hormonais fazem com que as pessoas fiquem mais fracas também. E está acontecendo essa parte hormonal nas pessoas. Aí é um circuito vicioso. É um circuito vicioso. Quanto mais autoconfiante um homem é, mais testosterona ele vai ter. E quanto mais testosterona ele tiver, mais autoconfiante ele se sente. A autoconfiança vai ter a ver com preparo físico, força física, acesso a recursos, dinheiro. Então é um circuito vicioso, que a gente poderia transformar num circuito virtuoso. Ou você dá hormônio pro cara, ele faz uma estabilização hormonal, ou ele vai lá e começa a mudar os propósitos da vida dele. O que eu vejo é que é parte proposital, mas se você tiver um pouquinho mais... Na Vale de Ockham, vocês já ouviram falar desse princípio? Não. Não? Ockham foi um matemático que propôs o seguinte: se um determinado problema tem 2 explicações, aquela com o menor número de variável quase certamente corresponde à verdade. Por exemplo, eu sou sua esposa, falei: Rodrigão, você está chegando em casa 2 horas da manhã. Onde você estava? Então, eu estava voltando para cá de Uberlândia, no meio da estrada para Araguari, um disco voador que veio do outro lado do universo me abduziu e levou para uma dimensão paralela onde eles fizeram uma colonoscopia em mim. Ou, porra, eu estava no bar tomando a cerveja com os amigos e perdi a hora. Qual explicação tem o menor número de variáveis? Boteco, bebendo. Então, essa provavelmente corresponde à verdade. Pode existir toda uma explicação, uma teoria conspiratória extremamente muito bem elaborada de que isso foi feito com um propósito para poder que essas potências de fora venham e retirem a nossa soberania e tomem conta dos nossos recursos. Existe isso.
Existe essa possibilidade, não nego. Mas existe uma outra explicação que é muito mais simples. Nós nos tornamos uma nação extremamente incompetente e doente da cabeça. Qual das duas explicações tem a menor quantidade de variáveis? Pô, velho, deixa eu acreditar em teoria da conspiração. Se esse é o pão e circo que te diverte nas suas horas de lazer, fique à vontade. Cara, eu acho que tem isso, mas é mais complexo. Mas aonde foi o mesmo, não é start? uma Por que a coisa gente só. ficou assim? Algumas civilizações nasceram para dar certo, outras não nasceram para dar certo durante tanto tempo. A gente teve uma bifurcação, the fork on the road. Sabe, Green Day? Uhum. A divisão na estrada. Foi a segunda metade do século XIX. Ali nós tivemos a nossa janela. Ali nós tivemos. Onde nós erramos ali. Naquela saidinha do que virou essa república de banana nossa, né, no golpe da proclamação da república, 1889, naquele golpe ali deu uma merda. Ali nós pegamos um caminho completamente torto, irmão. E de lá pra cá, sinceramente, é igual o cara do paraquedas, o cara que saltou do avião e esqueceu o paraquedas no avião. Então, você não devia ter saltado. Agora que você saltou, você está num processo inexorável a caminho da sua própria extinção. Nós colocamos esse país num processo inexorável que vai levar à extinção desse processo que a gente vive hoje em dia. Ele não tem mais retorno. Lide com o inexorável. Todo problema tem uma solução. Aceitar que aquele problema é insolúvel já é a solução dele. Já é a solução. Vai dar para a gente poder cuidar da própria vida durante algum tempo. Mas esse processo não tem mais retorno. Ele assumiu uma massa crítica grande demais. Essa estrela vai colapsar e vai virar um buraco negro. O que eu posso fazer? Bom, ela não deveria ter alcançado uma massa tão grande, certo? Agora que ela alcançou essa massa, que ela passou a linha de corte, não tem mais o que fazer. Cuidado com o carro, Rodrigo, freia. Pim, a 6 metros do carro, a 120 km por hora. Bom, você freou, você fez o que devia ter feito, mas, então, a colisão é inexorável. É uma questão de alguns segundos, né? Vai acontecer, ué. Porque não é só no Brasil que tá rolando isso aqui. É igual você falou. Tem uma mudança cataclística, talvez o efeito... Só que aqui é o nosso quintal. Então eu tô cagando e andando o que tá acontecendo no norte do estado de Nova York, no que tá acontecendo no Vale do Yukon. Eu tô cagando e andando pra essa merda. Porque a população, o número de ursos pretos na Virgínia está diminuindo. Eu tô cagando e andando pra essa merda. Eu quero saber aqui do meu quintalzinho, cara. Como é que eu consigo resolver, dentro dos recursos que eu tenho, fazer o melhor que eu posso? É o trabalho que eu tenho feito escrevendo livro, publicando livro, dando palestra, participando de podcast, tratando milhares de homens, milhares, um monte, cara. Consultório o dia inteiro atendendo. Para poder fazer a minha pequena diferença para um pequeno número de pessoas. E se cada pessoa conseguir reproduzir um pouquinho daquilo ali, de repente a gente consegue formar uma bolha que vai assistir esse processo de demolição e vai subsistir, vai ultrapassar o processo. E vai lá na frente construir alguma coisa diferente. E o começo da solução tá na mão do homem. De cada indivíduo. Só que, dentro da nossa espécie, qual dos dois? Isso aí é uma parte do problema que a gente vive hoje em dia. Vamos ser bem simples. Existem vários trabalhos mostrando, por exemplo, que em situações de urgência, pensa rápido, age rápido, o homem consegue encontrar soluções melhores do que a mulher. Não estou dizendo que um seja melhor do que o outro no geral, mas nós somos melhores, homens são melhores que mulheres e mulheres são melhores que homens, dependendo de um certo contexto. Certo? Se é para poder amamentar um bebê, uma mulher vai ser melhor do que você. Provavelmente você até amamentaria uma mulher, mas não seria exatamente pela teta. Sim. Você ia dar de mamar por outro lugar. Então, mulheres são melhores do que homens em algumas coisas. Elas são mais organizadas. Elas têm uma bússola do medo que faz com que elas tomem decisões mais ponderadas do que as nossas. Agem menos por ímpeto. Mas numa situação que eu preciso do ímpeto, cara, eu não devia ter uma mulher ali. Não devia. A gente herdou isso dos mamíferos. Tem um experimento muito legal de zoológico que os caras pegaram... o chimpanzé custa muito caro para o zoológico. Perder um chimpanzé custa muito dinheiro. Muito dinheiro. Manter um chimpanzé custa caro. E perder um chimpanzé, quanto de processo burocrático e corrupção eu vou ter que fazer para trazer um chimpanzé novo da África? Então é melhor manter aquele chimpanzé. E de vez em quando, 2 chimpanzés machos começavam a brigar
no ambiente da jaula. E os caras tinham que separar e não tinha jeito. Se deixasse os dois convivendo ali, se passasse no corredor, um ia matar o outro. Aí o que eles faziam? Eles tiravam o chimpanzé e falavam assim, Rodrigo, fica com esse chimpanzé aqui e eu vou deixar esse aqui com o Roberto. 8 anos depois, eles vão trocando de zoológico, esses dois chimpanzés se encontram no mesmo zoológico. O que acontece com eles agora? Eles fazem grooming. Um cata piolho no outro. Porque homens são muito fácil de se desentender, mas com a mesma facilidade eles se entendem. A gente herdou isso do primata. Nossa família de primos, né? Os primatas, eles têm isso e a gente herdou isso deles. Homens se desentendem muito fácil, mas eles fazem as pazes de modo legítimo, muito fácil. A mesma situação de vez em quando acontecia com o chimpanzé fêmea. Elas começavam a se pegar e queriam uma arranhar a outra ou uma morder a outra. Pô, vai custar caro, separa. Vou deixar a chimpanzé fêmea no zoológico do Rodrigo, a chimpanzé fêmea no zoológico do Roberto. 8 anos depois, elas foram trocando de zoológico, se encontram agora no mesmo zoológico. O que acontece? Essa aqui faz grooming, cata piolinho em todo mundo, menos naquela vaca. Aquela cata piolinho em todo mundo, menos nessa vaca, porque a gente se desentendeu uma vez, então você não vai se entender nunca mais. Estão tretadas até hoje. Dura o resto da vida.